Tudo bem Noite, com boa vocês? noite. Nossa, gente, mas tá bonito de ver Boa isso aqui noite. hoje, hein? Olha, Thalita, você atraiu tanta gente assim. Boa noite. Boa noite, paz. Só dá os Morgan aqui, né? Aline Morgan, Thalita Morgan, Cláudia Morgan, Morgan Fernandes. família Flávia. Morgan peso. Tudo bem, gente? Amém. Boa noite. Meninas, boa noite. Sejam bem-vindas. Vocês que estão aqui. Senhor, boa noite. Paz do Senhor. Vocês, tem muita gente aqui que está pela primeira vez, sejam bem-vindas. Volte sempre, tá? Essa reunião acontece, esse grupo de oração acontece todas as quartas, 8h30. E sempre o intuito é orar, né? Orar pelas nossas vidas, pelas nossas irmãs. E sempre trazemos uma pessoa com um testemunho, contando um pouquinho da sua história. E a gente tem isso como uma edificação, né? Às vezes a gente está passando por momentos difíceis, dolorosos, e aí o testemunho que as nossas irmãs trazem acaba nos edificando, tá? Então, fiquem à vontade para voltar mais vezes. Eu vou iniciar com a oração e depois eu apresento a Thalita, tá bom? Feche seus olhos aí onde você estiver. Pensa em Jesus. Lembre-se do que ele fez por você, do que ele faz, do que ele ainda vai fazer. Pai amado, obrigada por esse momento, obrigada pelas nossas vidas, obrigada por ser bênção na minha casa, na minha família, no meu trabalho, e em tantas outras coisas, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada por ser luz no nosso caminho. Senhor, cremos que no Teu nome há poder. Por isso, em Teu nome, Jesus, te pedimos descanso, te clamamos por saúde, te clamamos por paz, por descanso. Olhe para as tuas filhas que aqui estão, Jesus. Muitas estão desanimadas, algumas no deserto, outras estão felizes. Só peço que você olhe o coração e a mente de cada um. Tu que conhece a necessidade de cada uma delas. Visite as tuas filhas, Senhor, que aqui estão. Abençoe, ilumine o caminho de cada uma delas. Envia, Senhor Jesus, ordem aos teus anjos, que os seus anjos possam nos iluminar, possam nos proteger, possa proteger a família de cada uma. Abra portas, Senhor, abra portas, acalme corações aflitos, ilumine todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que estão na escuridão, todos aqueles que te buscam, que estão pedindo a tua ajuda. Nos guarde, Senhor, nos guarde, nos sustente. Que todo espaço vazio, Senhor Jesus, seja preenchido. Que todo coração vazio seja preenchido, que toda mente vazia seja preenchida. Não deixe nenhum espaço, Senhor, sem ser preenchido. Renove força, Senhor. Governe vidas. Leve cura, traga conforto, descanso. E abençoe, Senhor, cada uma de nós. Amém, Jesus. Amém, meninas? Amém. 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 Então, tá bem. Amém. Hoje eu tô à frente do grupo, tá? A Thalita tá descansando, mas tá aqui na reunião. Eu vou apresentar para vocês a Thalita, muitas de vocês já devem conhecer, ela faz parte do nosso grupo, né, de oração, no WhatsApp. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada. Fique à vontade, tá? Já?
Já. Fique à vontade para trazer aí uma palavra para a gente, uma palavra de conforto, a sua mensagem. Fique à vontade, tá? Amém. Boa noite. Pode falar. Antes de começar, eu só quero dizer que olha, esse convite faz uns 2 anos, viu? Uns 2 anos para acontecer, mas Deus prepara o momento certo. E eu creio que vai ser bênção. Então, as irmãs aí, preparem os lencinhos que Deus vai falar, tá bom? Vamos focar em Eclesiastes. Há um tempo determinado, né? Exatamente. Mas fique em paz, tá? Eu tenho certeza que Deus já vem falando, ministrando ao seu coração, como você disse hoje, né? Deus já foi falando. E que vocês possam preparar, meninas. Então, só para vocês que estão aqui a primeira vez, a gente vai dar esse espaço para a falar. E aí, logo após, quando ela terminar, a gente abre aí para as meninas, né, poderem, né, quem quiser compartilhar outro testemunho, aí a gente abre esse espaço aí para vocês. Tá bom? Pode falar, tá? Que Deus te use, te abençoe. Amém. Boa noite, meninas. Paz do Senhor. Eu tô nervosa, claro, mas eu tô muito feliz. Como eu disse, há um tempo determinado, né, para todas as coisas. Meu nome é Thalita, sou irmã da Aline. A Aline passa bastante por aqui. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, mas antes de contar, eu quero ler uma palavra com vocês, antes de iniciar com a minha história, eu quero contar uma palavra que tem tudo a ver com a minha história. As irmãs podem ler ou pode apenas ouvir, é rapidinho. Está em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35. Diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina levantou, a menina que tinha 12 anos, e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Talita cumi não só tem a ver com o meu nome, era uma expressão, né? Que quer dizer, menina, levante-se. Mas tem a ver com a minha história. Hoje eu tenho 38 anos e para contar a minha história eu tenho que voltar 11 anos. Eu vou tentar ser breve. Vou dizer que pode ser que em algum momento a Aline precise me interromper, porque pode ser que eu esqueça de alguma coisa, mas eu vou resumir ao máximo que eu puder, mas eu preciso voltar para vocês entenderem. Em 2011, eu fui diagnosticada com SOP, que é Síndrome de Ovários Policísticos. E depois desse diagnóstico, a médica me indicou um tratamento com anticoncepcional. Porém, ela me fez um alerta. Ela falou para mim: Thalita, o tratamento de ovários policísticos é com anticoncepcional. Só que você é fumante. Eu era fumante na época. E o anticoncepcional já tem um risco de trombose. E o cigarro também. Os dois juntos
não dá bom. E aí eu falei assim, mas como assim, trombose, né? Para mim, na minha cabeça, a trombose era um inchaço nos braços, nas pernas, eu tinha muito conhecimento. E automaticamente veio na minha lembrança que muitas amigas minhas tomavam anticoncepcional, fumavam, bebiam até, e nunca tinha ouvido falar nada. Pensei, comigo? Logo comigo vai acontecer alguma coisa? E aí eu falei, doutora, eu vou diminuir um pouquinho, eu já fumo pouco, eu vou diminuir um pouquinho o cigarro. E aí ela falou para mim, eu te aconselho a parar. Para e faz o tratamento. E eu falei, eu vou tentar. Mas eu saí do consultório e dei andamento. Iniciei o tratamento com anticoncepcional. Na primeira cartela, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Só que eu tinha as reações, né, do remédio, era algo novo na minha vida. E aí eu comecei a sentir dor de cabeça. Não era comum ter dor de cabeça. Aí eu falei com a Aline já tomava já bastante tempo, e falou assim, é melhor você mandar mensagem para a médica. Aí eu mandei mensagem para a médica e ela falou, vamos fazer o seguinte, faz 3 meses, na terceira cartela, se você continuar com dor de cabeça, você vem, faz uma consulta, a gente vê o que está acontecendo. Continuei, e a dor de cabeça realmente foi diminuindo. Ela só vinha quando eu estava no período pré-menstrual. E até aí, normal, né? A gente tem tantas coisas quando a gente está de TPM, né? Acontecem tantas coisas, tantos sintomas. E continuei. Aí regulou minha menstruação, tudo. Foi uma maravilha. Quando chegou no 10º mês que eu estava tomando anticoncepcional, eu vou até pontuar dias, assim, porque marcaram muito para mim, né? Então, era dia 5 de junho de 2012 já. Dia 5 de junho, eu estava no trabalho e eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. Só que eu já sabia que eu ia menstruar e eu também tinha trabalhado muito naquele dia. Voltei para casa e falei até para minha mãe, eu vou tomar um banho e vou tomar um remédio e deitar, porque eu tô com muita dor de cabeça. E foi isso que eu fiz. No dia 6, era uma véspera de feriado, e aniversário da minha cunhada. Fui para o trabalho normalmente, e quando foi depois do almoço, a dor de cabeça começou a voltar com bastante intensidade. Saí do trabalho com a dor de cabeça bem forte, fui para o aniversário da minha cunhada e a dor só aumentava. Até que, no dia seguinte, no dia 7, que já era o feriado, eu acordei com muita dor de cabeça. A dor de cabeça começou a aumentar de uma forma que eu não conseguia ficar deitada, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar em pé, ela não parava, ela não cessava. Eu tomava remédio e ela não parava. E aquela dor começou a me consumir. E aí a Aline falou, vamos no médico, porque você está já há 2 dias com essa dor de cabeça, né? E assim fomos. Vamos para o hospital. E chegando lá no hospital, falei que estava 2 dias com dor de cabeça. A médica me pediu uma tomografia, fiz a tomografia. Saiu o resultado da tomografia, quando ela olhou, ela falou, Thalita, nem sinusite você tem. Pode ser estresse. Pode ser que você esteja estressada, se você estiver trabalhando muito. Pode ser isso, eu vou medicar você e não tem o que fazer, não tem nada. Não tem nenhum antibiótico para te passar, porque não deu nada. E foi isso que aconteceu. Fiquei na medicação, tomei remédio forte, fui para casa e passou um pouquinho, a dor voltou, muito forte. Tomei remédio em casa para dor, era a única coisa que eu conseguia fazer. E aí veio o dia seguinte, o dia 8. No dia 8, eu acordei de novo com aquela mesma dor. E quando eu acordei com aquela dor, eu já estava preocupada, porque eu não a princípio não veio na minha cabeça a questão do anticoncepcional, porque já fazia 10 meses que eu estava tomando, e eu não conseguia entender o porquê que aquela dor de cabeça não passava.
Aí a Aline veio com a brilhante ideia de que poderia ser o meu siso, o dente do siso, porque eu estava com o dente do siso nascendo e tal. A gente chegou a conversar com uma dentista que falou que poderia ser, mas mesmo assim ele me falou: não passou a dor? Vamos para o médico. E aí lá fomos nós de novo. Fomos para o mesmo hospital. Quando a gente chegou lá, a médica: vocês estiveram aqui ontem, né? Ela estava com dor de cabeça, não melhorou? Não, não melhorou. Então tá, vamos fazer uma nova tomografia. Fiz uma nova tomografia, mais uma vez a tomografia não deu nada. E aí nós falamos sobre o dente do siso, a médica falou: pode ser que seja o dente do siso mesmo, na tomografia não tem nada, vou medicar para a dor e liberar vocês. Mas nessa altura, a medicação na veia já não adiantava mais. E aquela dor, ela me perturbava, assim, porque eu não conseguia pensar em absolutamente nada mais. Não, imagina a sua cabeça doendo o tempo inteiro de uma forma que incessante. E aí, quando a gente saiu do hospital, depois de ser medicada, a gente saiu do hospital, a Aline falou: se pode ser dente do siso, vamos atrás de um dentista. E fomos nós. Na Avenida Rebouças, que tem dentista 24 horas, fomos nós. Chegamos lá só para ficar mais nervosa ainda, porque nem atendimento a gente conseguiu. Lotado, não sei o que tanta gente estava com dor de dente em pleno feriado, não conseguia atendimento, e a dor só aumentava, e o nervosismo, o desespero só aumentava. Uma chuva. E aquela dor era tão grande, e a Aline comigo, e ela estava sentindo a minha dor. Ela já estava sofrendo comigo, e ela estava desesperada. Aí no caminho, a gente saiu do dentista, e aí no caminho, ela dirigindo, e eu praticamente desfalecida no carro, de tanta dor que eu sentia. Ela passou e viu um consultório de dentista. E a Aline encostou o carro numa travessa da Avenida Rebouças e falou: Thalita, tem um consultório ali, eu vou lá. Eu falei: Aline, mas é feriado. Ela saiu no meio da chuva, correndo, no meio da rua, e foi bater lá no consultório. Mas era feriado e estava fechado. Quando ela voltou para o carro, ela falou: tá fechado, Thalita, e agora? Eu falei: Aline, vamos voltar para casa, porque a minha dor aumentou tanto, eu acabei fazendo xixi nas calças. E aí ela olhou assim para mim, eu falei: não sei o que está acontecendo. Eu estava, aos poucos, perdendo o controle do meu corpo. Aí a gente voltou para casa. Eu tomei mais remédio. E quando começava a cair a noite, parecia que piorava. Só que eu estava tomando tanto remédio para dor que eu acabava dormindo por conta do remédio. Mas a dor não passava em momento algum. E já estava todo mundo desesperado. Porque ali eu já estava no 3º dia consecutivo de dor de cabeça. E aí eu dormi, e no dia 9 de manhã, a Aline entrou no quarto. Aí nesse tempo todo, gente, era minha mãe, era a Aline, meu irmão, minhas tias, todo mundo, o tempo inteiro comigo, todo mundo pensando em mil coisas do que poderia fazer, porque todo mundo estava vendo o quanto eu estava sofrendo. Sempre fui muito resistente à dor, e aquela dor não tinha como ser resistente a ela. Estava me enlouquecendo. E aí a Aline entrou no quarto e perguntou: e aí, como que você tá? Eu falei: Aline, a dor tá aqui ainda, eu não tô bem, não sei o que eu vou fazer. E aí a Aline falou: a gente vai voltar no médico. Eu falei: Aline, mas de novo, já fiz tomografia, não deu nada, o que tá acontecendo? Será que eu tô estressada mesmo? E aí, enquanto a gente estava conversando, eu espirrei. E quando eu espirrei, eu senti na minha cabeça um estalo, como se fosse um estalar de dedos. E eu olhei para a Aline e falei: Aline, estalou alguma coisa na minha cabeça. Aí a Aline falou: vamos no médico.
vamos no médico. Aí a gente já começou meio que, né, se mobilizar para voltar para o médico, porque eu entendi que aquilo não era normal. No espirro, aquele estalo que deu na minha cabeça, eu sabia que não era normal. E aí eu falei assim, eu vou ligar pro Sidão é meu marido, gente. Eu vou ligar pro Sidão para avisar que eu vou pro hospital, porque ele tá vindo aqui, eu vou avisar ele. Aí eu peguei o telefone e liguei. E a Aline foi se arrumar. Quando eu liguei pro Sidão, a minha cunhada atendeu e eu falei para ela, Andréia, eu tô indo pro hospital, eu não melhorei. Aí ela pegou e falou assim, peraí que eu vou chamar o Sidão, né? E quando ela falou que ia chamar, foi assim, foi muito rápido. Eu comecei a sentir o meu rosto adormecendo e a minha boca pesando, a minha língua parecia que estava muito grossa, assim. Comecei a sentir aquele peso ali eu comecei a sentir como se eu tivesse, como se fosse uma boneca que estava acabando a pilha. E aí a minha fala começou a ficar lenta e minha cunhada percebeu, falou, vai para o hospital que eu aviso ele. Quando eu desliguei o telefone, eu gritei à minha mãe. E falei, mãe, meu rosto está formigando, a minha boca, mas eu já estava falando muito lento, eu já estava com a fala muito lenta, porque era como se minha língua tivesse muito grossa, não coubesse mais na minha boca. E tudo dormente. Aí minha mãe, no desespero, me deu um copo de água. Quando ela me deu o copo de água, eu peguei e não consegui levar o copo na minha boca. Eu joguei a água em mim. E aí minha mãe olhou e se assustou mais ainda, porque ali eu já não tinha mais controle do meu corpo. O copo que eu estava segurando, a minha mãe pegou rapidamente, porque senão eu ia largar, eu não conseguia, eu não sabia, eu não conseguia levar o copo até a minha boca. Ela colocou um pouco de água e falou, calma. Aí os meus irmãos, a Aline e o Diego, me colocaram no carro e eu me lembro, acho que até uns 3 ou 4 quarteirões que eu andei. E dali em diante, eu perdi a consciência. Não sei como eu cheguei no hospital. Mas quando eu cheguei, essa parte eu sei porque a Aline, minha família, me contou, né? Quando chegamos no hospital, a médica que estava de plantão falou, ela de novo, tipo, já estava ali, né? Pelo terceiro dia seguido. E aí foram fazer de novo, me examinar e fazer testes, e eu não respondi aos testes. Nesse momento, já o meu lado esquerdo já estava paralisando. Eu perdi o movimento do meu braço esquerdo e caminhando eu arrastava a minha perna esquerda. Mas eu não lembro. E os meus irmãos me conduzindo o tempo todo. Ali no pronto-socorro, uma médica falou que aquilo era um quadro de estresse. Ia me medicar. E aí, nessa hora, minha irmã falou, não, eu estou aqui pela terceira vez com ela e vocês estão dizendo que ela está estressada. Ela está perdendo os movimentos, ela está perdendo o sentido, e vocês estão falando que ela está estressada? Não. Aí uma outra médica interviu e falou, a gente precisa internar ela para fazer outros exames, porque ali eles já entenderam que os meus irmãos não iam aceitar aquele diagnóstico mais uma vez, porque eu já não estava normal, eu já estava mesmo com os déficits, né? E ali eu fui internada. Só que o que acontece? Eu fiz no total 3 tomografias. Nenhuma das tomografias apontaram nenhum problema. Por isso que eles estavam apenas baseados no resultado da tomografia. Não tem nada, ela não tem nada. E aí, isso era um sábado. A médica falou, ela vai precisar de uma ressonância.
Só que o hospital não faz ressonância em pronto-socorro, então vai precisar internar. Mas mesmo internada, a gente tem que esperar até segunda-feira, porque o hospital não faz ressonância no sábado e no domingo. E eu não tinha tempo. Cada minuto que passava ali era um déficit, era uma sequela, era alguma coisa que eu perdia. E aí, nesse tempo, nessa espera, eu perdi a visão. E quando eu perdi a visão, eu tenho alguns flashes de audição e de olfato. Eu me lembro do cheiro das pessoas. Eu sou uma pessoa muito apegada com isso, o cheiro da pessoa, não é o perfume da pessoa, é o cheiro da pessoa mesmo. Eu reconheci a voz e eu senti o cheiro das pessoas. Mas eu não tenho imagem. Eu não tenho visão nesse momento. E aí o meu quadro começou a se agravar. E eu entrei em coma. Quando eu entrei em coma, a médica falou para minha mãe, chamou minha mãe para conversar, falou que eu não estava respondendo a nada mais. E que não tinha nada que pudesse ser feito ali. E aí ela falou para minha mãe, a gente vai colocar ela na UTI, e na UTI não pode ficar ninguém, vocês podem ir para casa e qualquer coisa a gente liga. Mas dessa noite ela não passa. Dessa noite ela não passa, porque a gente não tem o que fazer. E a minha mãe foi para casa. Só que a minha mãe não aceitou aquela palavra. A minha mãe era uma mulher de fé. E quando ela chegou em casa, ela me contou que quando ela chegou em casa, ela ajoelhou no quarto e falou assim: Deus, o Senhor me deu a Thalita perfeita. Eu não sei o que está acontecendo com ela, mas o Senhor sabe. Então eu peço que o Senhor me devolva a minha Thalita, me devolve a minha menina do jeito que ela sempre foi. E ela diz que quando ela falou isso, ela estava com os olhos fechados, mas ela viu uma luz. E então ela abriu os olhos. E quando ela abriu os olhos, ela disse que foi o sim de Deus para ela. Que ali, naquele momento, ela sabia que Deus estava dizendo um sim para ela. Ela não sabia o que ia acontecer, mas Deus estava dizendo sim para ela. E aí os dias foram se passando. Não, os dias não foram se passando, gente, calma. No dia seguinte, glória a Deus, eu passei daquela noite. E quando minha mãe chegou para me visitar, tinha uma outra médica que estava me examinando e falou que estava suspeitando que eu estava com MAVE. MAVE é uma má formação numa veia do cérebro. E que poderia ser uma doença que eu tinha nascido e que tinha desenvolvido, e enfim. E que eles iam fazer uma cirurgia, porque MAVE só, o único jeito era a cirurgia. E aí minha mãe ouviu tudo, minha mãe ficou super apreensiva, minha mãe tinha muito medo de cirurgia. E deixou, né, falou, né, se tiver que ser, vai ser, enfim. Mas, glória a Deus, apareceu o
Dr. Glauco, o chefe da neurologia do hospital, e começou a investigar o meu caso. E aí, já com a ressonância magnética em mãos, ele viu que eu não estava que eu não tinha MAVE, que na verdade eu tinha tido uma trombose no cérebro. E aí começou a luta. Por quê? Essa trombose no meu cérebro, ela começou a evoluir. Cada dia que eu perdi para tratar essa trombose foi um agravante. Eu vou resumir aqui o quadro que eu fiquei. No momento em que o diagnóstico foi fechado, eu estava com a trombose venosa cerebral, com hemorragia cerebral e com hidrocefalia. Naquele momento, o meu cérebro estava todo descompensado já. O meu cérebro estava todo danificado. E aí o médico foi conversar com a minha mãe e falou, olha, o caso da Thalita é muito grave. Por quê? A trombose é um processo de entupimento de veia. E a hemorragia, todo mundo sabe, né? Hemorragia é um sangue em excesso. Para eu tratar a trombose, eu preciso afinar o sangue. Só que se eu afinar o sangue, a hemorragia vai aumentar. E qualquer coisa que eu mexer, o dano cerebral dela pode aumentar. E a Thalita pode vegetar para o resto da vida se não morrer. Esse é o quadro. E aí, ele falou, eu preciso pensar o que eu vou fazer, porque eu estou entre a cruz e a espada. Se eu tratar a trombose, eu pioro a hemorragia. Se eu tratar a hemorragia, eu pioro a trombose. Mas eu vou ter que fazer uma escolha. E aí, ele, conversando com a equipe, depois chamou minha mãe de novo e falou assim, olha, a gente vai arriscar, eu vou arriscar, eu preciso arriscar alguma coisa. Então, nós vamos fazer uma cirurgia para colocar um PIC, que era um chip, para monitorar o meu cérebro e saber como é que estava a minha atividade cerebral. E falou para minha mãe, desse jeitinho, assim, se Deus permitir, eu vou botar a sua filha boa de novo. E minha mãe se apegou de novo naquela palavra que ele falou. E ela confiou nele. E ele foi e arriscou. Ele foi e aí apareceu um outro médico, o Dr. Eloy, o cirurgião, e abraçou a ideia do Dr. Glauco e eles foram e fizeram essa cirurgia e colocaram um chip na minha cabeça. Quando eles colocaram um chip na minha cabeça para monitorar a minha atividade cerebral, o fato de estar com a hidrocefalia também estava aumentando a pressão intracraniana. E isso não me permitia voltar do coma, voltar ao normal, e podia ter graves sequelas, né? Então, a pressão intracraniana precisava ser monitorada, porque, gente, era tipo uma bomba relógio. A minha cabeça era uma bomba relógio. Deixa eu colocar só um pouquinho mais de adrenalina. Você esqueceu de um detalhe? Você entrou em convulsão. Eu tive convulsão. Eu tive convulsão. 3, né, Aline? Acho que foram 3. 3 convulsões. E a convulsão só piorava o quadro também. Ai, gente, são tantas emoções. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram essa cirurgia, colocaram esse chip e eu fiquei com o chip para ser monitorada. E foi o risco que eles precisavam correr, né? Mas, glória a Deus, a cirurgia foi um sucesso. E eu só precisava ficar ali alguns dias sendo monitorada, né? Com os fios na cabeça, tipo, como se fosse um robô, ficava grudada com os fios na cabeça.
Não podia mexer, não podia fazer nada. E, gente, eu não tinha consciência do que estava acontecendo ali. A minha última lembrança era a minha dor de cabeça. Eu perdi a consciência. E ali, eu sabia que eu estava no hospital por causa daquilo, mas eu não tinha noção da gravidade do que estava acontecendo. Então, depois dessa cirurgia, eu acordei. Só que eu acordei sabendo que eu estava ali passando por um processo, né? Por um cuidado, por um tratamento, eu precisava desse cuidado, que eu estava internada, mas eu não sabia a fundo o que eu tinha. E aí eu fiquei ali sendo monitorada por esse chip. E quando eles fizeram o teste, quando eu acordei, quando eu voltei da cirurgia, eles viram que a cirurgia tinha sido um sucesso porque eu tinha voltado a enxergar. Então, nessa cirurgia já, que era uma cirurgia de teste, né, de monitoramento, eu já voltei a enxergar e eu já estava retomando os meus sentidos, os meus movimentos do lado esquerdo. Aí, o que aconteceu? Nesse processo, eles precisaram suspender o anticoagulante para poder fazer a cirurgia. Com isso, a trombose se estendeu da minha jugular até o meu braço. Então, o meu lado esquerdo aqui até o braço também desceu a trombose. E aí eu fiquei com o braço inchado e aqui tudo inchado. Não conseguia nem olhar para o lado, assim. Uma coisa horrível, mas era por conta da cirurgia mesmo. E aí tinha um tempo, né, determinado para que eu ficasse com aquele chip monitorando, e os dias foram se passando. Aqui é uma parte onde eu vou contar para vocês o lado espiritual, a minha experiência espiritual em tudo isso. Durante esses dias de UTI sendo monitorada, eu via diariamente um homem de preto com uma maleta preta e ele entrava todos os dias no meu quarto. E eu olhava ele me olhava com uma cara de deboche, eu via ele direitinho. Em seguida que ele entrava, passava um pouquinho, vinha alguém de branco e tirava esse homem do quarto. Eu não sabia quem era aquele homem. E algumas vezes eu perguntava para um enfermeiro, e o enfermeiro falava, não entrou ninguém no seu quarto. Eu conhecia o mundo espiritual, eu não era cristã, mas eu conhecia o mundo espiritual, eu sabia que ele era real. Mas naquele momento, eram muitas coisas acontecendo. Eu não tinha, assim, eu não tinha o discernimento, assim, sabe? Tá acontecendo isso, não. E diariamente, algumas vezes, às vezes mais de uma vez por dia, eu via aquele homem entrando no meu quarto. Quando chegou um dia antes da minha cirurgia, onde eles iriam colocar a válvula no meu cérebro e finalizar a cirurgia, um dia antes, já era noitezinha, eu vi esse homem entrando no meu quarto. E quando ele entrou no meu quarto, ele parou nos pés da minha cama, colocou a maleta em cima da minha cama e aí ele pegou e falou assim, hoje eu vou te levar. Arrepreendido em nome de Jesus. E ele falou, hoje eu vou te levar. Na hora que ele falou isso, eu olhei em volta do meu quarto e eu vi muitas pessoas. Mas naquele momento eu tive o discernimento e eu sabia que aquelas pessoas não eram vivas. Então, eu comecei a ficar desesperada. No meu desespero, veio a pessoa de branco de novo. Eu não vi o rosto e se colocou na frente dele entre eu, né, entre a minha cama e entre esse homem e falou assim, ela você não vai levar porque Deus já curou. E ali me bateu o desespero mesmo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E nisso eu comecei a gritar, e comecei a chorar, e comecei a ficar muito nervosa. E eu não podia ficar nervosa, porque eu ainda estava com aqueles fios.
se eu me debatesse, se eu puxasse aqueles fios, se soltasse aqueles fios, eu podia sangrar até morrer, ia me dar uma hemorragia, porque estava direto no meu cérebro. E aí, quando eu comecei a gritar, o enfermeiro que estava de plantão, na equipe que cuidava de mim, tinham 2 enfermeiros em especial, que eram o Alessandro e o Emerson, e eles são, né, evangélicos. Eu não tenho contato com eles, infelizmente, mas eu creio que eles são, porque Deus usou muito eles. E nessa hora o Alessandro entrou no quarto, segurou a minha mão e falou: "O que foi, Thalita? O que está acontecendo?" Eu falei assim: "Tem um monte de gente no meu quarto." E ele, como um bom cristão, teve o discernimento e falou: "Um monte de gente no seu quarto? Não, olha para mim." E eu só olhei, comecei a olhar para ele. E aí ele falou: "Eu posso orar por você?" Aí ele segurou muito forte na minha mão. Eu falei: "Pode." Aí ele falou: "Feche os seus olhos." E aí, quando eu fechei os meus olhos, hoje eu sei que aquele foi o primeiro encontro que eu tive com o Espírito Santo. Foi a primeira oração que eu recebi na minha vida, uma oração que eu nunca tinha. Eu nunca tinha recebido uma oração como aquela. E o Alessandro começou, naquele quarto de UTI, orar e clamar pela minha vida. E eu fechei os meus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, eu senti como se meu corpo estivesse flutuando. A sensação era que eu estava levantando da cama e eu comecei a girar, como se fosse cambalhota no ar. E eu comecei até a hora que eu estava muito assustada, porque eu nunca tinha sentido nada igual. Eu olhei assim e eu vi um corredor de fogo. E eu comecei a ficar mais desesperada, porque o meu corpo queimava tanto, meu corpo queimava que eu estava desesperada. Eu nunca tinha sentido na minha vida o meu corpo queimar daquele jeito. E aí o meu corpo queimando, e eu fui em direção àquele corredor de fogo, e eu dava cambalhota naquele corredor de fogo, e quando chegou no final daquele corredor, que eu abri os olhos, só estava eu e o Alessandro no quarto. Eu já não via mais ninguém. E aí o Alessandro, segurando na minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim: "Você disse que você é católica, que você não é nada, que você conhece Deus de longe", porque eu já tinha falado isso para ele, que ele já vinha ministrando na minha vida, mas eu nem sabia que ele estava ministrando na minha vida. Mas Deus já estava usando ele. Ele falou assim: "Mas Deus tem um propósito na tua vida. Você já é um milagre. Deus já te curou. Ele te ama. Ele te ama muito. E você vai contar o seu testemunho para muitas pessoas." E aí, naquele momento, ele começou a orar e profetizar sobre a minha vida, e declarando a cura, e declarando libertação, e repreendendo todo o mal. E aquela oração queimava meu corpo, e quando ele disse amém e me deu um abraço, eu estava muito aliviada. No dia seguinte, eu fui para a cirurgia, e aí a cirurgia, para honra e glória do Senhor, também foi um sucesso. Foi finalizada a cirurgia. E aí eu voltei, né, da cirurgia ainda para a UTI. Fiquei alguns dias na UTI, porque eu ainda estava com a trombose, até controlar, né, a trombose do braço, principalmente, sendo monitorada. Quando eu voltei para o quarto, foi quando eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo. E também a contar as coisas que eu tinha vivido ali. E ao mesmo tempo que eu comecei a contar, a minha irmã e eu acho que era a minha irmã e a Aline, né? E a minha mãe, que estava no quarto, elas começaram também a me contar que o Senhor tinha me curado, que eu era um milagre.
E também começou a me falar que aqui fora tinha tanta gente orando por mim, que todos os dias, no mesmo horário, as pessoas se reuniam. Quem podia se reunir, mas cada um aonde tivesse, parava ali alguns minutinhos, em qualquer lugar, para clamar a Deus pela minha cura, pela minha vida. Em que os meninos, o Rodrigo Lira, o Tiago, o Jackson, estavam subindo ao monte, que eu nem sabia o que era o monte, mas eles estavam ali subindo, me apresentando, clamando pelo Senhor, para que o Senhor me curasse. E aí eu entendi que o milagre não era só para mim, não era só eu o milagre. Naquele dia também eu soube que no dia que eu tive essa experiência, que foi o anterior à cirurgia, a ex-sogra da Aline, a dona Elvira, ela foi para o culto e teve um ato profético, onde ela passou por um corredor de fogo, clamando pela minha cura. E quando ela chegou no final desse corredor de fogo, o pastor falou para ela: Deus manda te dizer que a cura que você veio buscar, você vai receber. Ela vai ser curada. E ele até falou quando que eu iria ir para o quarto. O Senhor revelou para ele. E foi assim que aconteceu. A todo momento tinha alguém orando, intercedendo por mim. Por mais que eu não tivesse forças, eu não tinha consciência, eu não tinha como, eu estava impossibilitada de clamar pela minha própria vida. Mas aqui fora tinha tanta gente falando que o Senhor queria me curar. Hoje eu sei que o propósito era me resgatar. Os anos se passaram, eu saí do hospital sem nenhuma sequela. Eu precisei aprender a caminhar de novo, eu precisei reaprender tudo. Eu não sabia mais comer sozinha, eu não sabia fazer absolutamente nada, eu não sabia andar. A minha família cuidou de mim como se eu fosse um bebê. A Cláudia tirava todas as cebolas da comida do hospital, porque eu odeio cebola. Mas cada dia que eu recebia uma visita, cada pessoa que entrava no quarto era uma alegria, era uma felicidade. As minhas amigas de infância, da escola, entravam no quarto rindo, gritando e glorificando a Deus. Elas nem sabiam, mas elas estavam já glorificando a Deus, porque todo mundo sabia que aquilo já era um milagre. E quando eu saí do hospital, eu tive 3 anos de tratamento, né? E ali eu lembro que assim que eu melhorei, a primeira coisa que eu fiz foi subir ao monte pela primeira vez com o Rodrigo e com os meninos, com o Jackson, com o Tiago, para agradecer. Era um propósito que eles tinham feito. Subi ao monte e não foi quando aconteceu o meu encontro com Jesus, mas hoje eu sei que existe um tempo determinado para todas as coisas. A Nicole vai me matar porque esse versículo tá o dia inteiro aqui martelando também, Nicole. Foi o meu encontro de verdade com Jesus, aconteceu depois de 5 anos. Depois de 5 anos que eu tive o AVC, eu tive um encontro com Jesus. Porque 3 anos depois, a minha mãe faleceu.
E o luto da minha mãe parecia que não ia acabar. Foi muito difícil. E eu sentia muito o fato de Deus ter me curado. E eu queria muito que Deus tivesse curado a minha mãe. Ali eu já tinha uma fé inabalável. Depois do que aconteceu comigo, não tinha como não ter fé mais. Mas eu me entristeci. E quando eu cheguei no auge da minha tristeza, eu tive meu encontro com Jesus. E eu entendi que antes, lá no meu passado, eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu sabia que Deus estava lá no céu. E quando eu queria alguma coisa, eu olhava para o céu e falava, mas ele estava tão longe de mim. Imagina que Deus vai me dar atenção, eu sou tão pequena. Somos, né, tão pequenos. Quando eu vivi esse milagre, quando ele me curou, eu sabia que ele me conhecia. Eu sabia que ele tinha misericórdia de mim e que ele tinha me dado uma nova chance para viver. Mas quando eu cheguei no auge da minha tristeza, aí eu conheci o Deus de perto. Eu conheci o abraço do Espírito Santo sem que ninguém precisasse me falar que ele estava me abraçando. E a minha primeira ida à igreja, Deus usou o pastor para falar comigo. E ali eu senti, de novo, aquele calor que eu senti no hospital. E eu já sabia que era o Espírito Santo. Porque nunca esqueci. Não tem como esquecer. Quando eu senti aquele calor de novo, que era o Espírito Santo, eu falei, eu não saio mais daqui. Porque eu saí daquela igreja outra pessoa. A dor da perda da minha mãe não existia mais. E a saudade todos os dias está aqui. Mas aquela dor que fez eu parar minha vida, que estava acabando comigo, me entristecendo, me deprimindo num ponto de eu não queria viver. E era tão injusto. Uma pessoa que foi curada, que era um milagre, e que precisava contar o testemunho de milagre, de vitória, pensar em deixar de não me matar. Nunca pensei em me matar, não. Mas eu não tinha alegria de viver. A minha alegria de viver tinha sido enterrada com a minha mãe. Eu não via graça em nada mais. Só que no dia que o Espírito Santo me abraçou naquela igreja, eu senti, então, eu senti que eu só podia viver. Eu precisava viver. E os meus dias mudaram. Eu encontrei a alegria do Senhor. É uma alegria que não passa. Não é passageira. Não é uma alegria de momentos. Não é a alegria que eu achava que eu tinha quando eu saía, porque existe essa alegria, sim, quando a gente está em bons momentos, em festas, junto com as pessoas que a gente ama, a gente fica alegre, a gente fica feliz. Mas se a gente está passando por um momento difícil, quando a gente volta para casa, aquela dor, ela volta. E quando você está na alegria do Senhor, quando o Senhor te preenche com a alegria dele, você não sai desse estado de felicidade. Vai ter um momento difícil, sim, mas no pior momento da sua vida, ainda assim, você vai estar glorificando o Senhor e você vai estar firme. Ai, gente. Enfim, hoje eu estou contando o meu testemunho completo mesmo pela primeira vez. Eu já contei na igreja uma vez, mas foi muito resumido. Hoje é o dia que eu estou contando para as pessoas que não sabem, esse é o meu testemunho completo.
E eu creio que agora começa uma nova fase da minha vida, porque desde o momento em que eu disse sim para Jesus, eu me lembro todos os dias a real importância de ser grata, independente da circunstância, porque a vida não é fácil. Todas nós passamos por momentos difíceis e muitas vezes a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, a gente quer largar tudo. Achando que é a solução. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que mesmo quando eu não conhecia o Senhor como Ele já me conhecia, desde o ventre da minha mãe, Ele já estava cuidando de mim. Hoje, eu entreguei a minha vida para Deus. E dessa forma, eu consigo agradecer muito mais todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por mais um dia. Agradeço a Deus por poder enxergar. Agradeço a Deus por poder caminhar. Agradeço a Deus por tudo que um dia eu podia ter perdido. Se o Senhor não tivesse mudado o meu quadro, talvez eu nem estaria aqui. Ou estaria em cima de uma cama. Mas o Senhor é tão bom. A misericórdia dele é infinita. E o que eu tenho para dizer para vocês é que, independente do momento que você estiver passando, não desista. Não desista, principalmente de você. Porque Deus é Deus que entra no vale com a gente. E se você estiver no vale, no deserto, se você olhar à sua volta e você só vê ossos secos, você tem poder para profetizar, para mudar a sua história, para mudar o seu cenário, para profetizar coisas boas a seu respeito, a sua família, a sua casa, se render ao Senhor e vale a pena, gente. Vale a pena viver, vale a pena glorificar Deus, contar o testemunho. Eu sou muito grata. Eu digo que eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho os de perto, os de longe. Tenho amigos mais chegados que irmãos. Tenho a minha família cristã agora também, né? Que são pessoas que chegaram, que o Senhor me apresentou. E glória a Deus por isso. Eu acho que é isso. Já falei tudo, já chorei. Não sei se me perdi ou se me achei. Mas é isso. Que forte seu testemunho, Thalita. Amém, gente. Obrigada por terem me ouvido. Muito obrigada. Jesus te resgatou, né? Você estava falando do apoio aí, das intercessões que você teve enquanto você estava doente, e aí eu fiquei pensando, né, como é importante família, e não só família de sangue, mas a família de laços, né, que aí você teve o Rodrigo, teve o Jackson aí, e mais outras pessoas intercedendo por você, e acho que nada é mais gratificante do que ter pessoas ali do nosso lado para nos fortalecer, né? E a gente poder reagir. Sim. A sua família, assim, eu conheço as meninas de verem aqui, né? De verem aqui, e eu já imagino que seja bem unida mesmo, até pelo histórico aí, o testemunho da Cláudia, da Aline. Então, percebe-se que vocês são bem unidas mesmo. E às vezes a gente pensa mesmo que Deus não está olhando para a gente olha para o céu e fica pensando, a gente é tão pequena, né? E tem tanta gente para cuidar, será que Deus vai olhar para a gente? De vez em quando passa essas coisinhas aí pela nossa cabeça, mas a gente sabe que Ele é soberano e Ele está no controle de tudo, né? E está aí você para testemunhar. Glória a Deus. Tem alguém que queira falar mais alguma coisa? A Aline, mão.
Eu quero falar. Então fale. Eu choro e revivo tudo de novo. Mas uma coisa que assim, me marcou, lógico, de toda essa história e o que a Lília falou agora mesmo sobre a ligação, né? Nós somos muito ligados, nossa família. E eu e os meus irmãos, assim, a gente é um pelo outro ao ponto das pessoas não entenderem muitas vezes. Então a gente vive um pelo outro. E a Thalita, em especial, a gente trabalhava junto, então a gente dormia no mesmo quarto, a gente ia trabalhar juntas, a gente trabalhava juntas, a gente voltava, então era em tempo integral, assim, tudo a gente fazia juntas. E teve um momento em que ela estava em coma e eu e a Cláudia fomos visitar. E teve uma parte engraçada e, ao mesmo tempo, é a parte emocionante. Porque quando a gente chegou lá, eu falei, Cláudia, ela vai matar a gente porque o bigode dela tá grande. Vamos tirar o bigode dela, Cláudia. Aí a Cláudia, menina, não pode. Ela tava com os negócios aqui. Mas aí, quando a minha ficha caiu de ver ela naquele estado e da gente não saber o que ia acontecer. Porque a gente estava literalmente apegado na fé. A gente não sabia, não tinha digerido, processado ainda tudo o que estava acontecendo. Porque ela, às vezes, esquece de alguns detalhes, mas ela não acordou rápido depois da cirurgia. Ela demorou para acordar. Foram um total de 15 dias em coma. Nenhuma de nós convertidas. E a gente não sabia o que fazer, sabe? Era só orar, era só a gente se unir. Como ela falou, a gente marcou um horário e fez uma corrente no Facebook na época também. Então, era presencial, era por Facebook, enfim, foi assim. Mas uma coisa que me marcou, eu acho que a Cláudia lembra, foi que na hora que caiu a ficha de vela ali naquele estado, e que a gente não sabia o que ia acontecer, que deu um desespero, assim, eu segurei na mão dela e eu comecei a chorar, e a gente começou a conversar, e ela em coma começou a chorar também. E isso eu nunca vou esquecer, porque ela nem lembra disso, mas o amor alcança, não importa a situação. E eu segurei na mão dela e eu comecei a conversar com ela. E quando a gente foi ver, ela estava chorando também. E eu falo que ela faz cara de cachorrinho quando chora. E ela mesmo em coma fez essa cara, o olho dela em coma caiu assim e começou a chorar. E aí... Deixa eu só falar rapidinho, isso trouxe uma esperança tão grande pra gente, porque uma olhou para a cara da outra e falou, ela tá ouvindo a gente aqui, ela tá ouvindo a gente falar com ela tá sentindo esse amor. Ela sabia o que estava na minha cabeça lá, né? Foi lindo demais, eu não tenho como esquecer esse dia, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque aí foi onde a gente saiu de lá com muita esperança, sabe? Porque alguns dias anteriores, logo na sequência da cirurgia, ela teve foram muitas complicações por conta da agressividade da cirurgia. Então, a médica do plantão, ela falou para mim que não sabia se a Thalita passaria daquela noite, isso pós-cirurgia. Depois da primeira vez ali que a Thalita contou, essa médica falou para mim e para o pai da Giovana
E ela falou assim, essa cirurgia dela foi muito agressiva, o quadro dela ainda é muito grave, e eu não consigo te afirmar que ela passa dessa noite. Então, aquilo tinha causado um desespero muito grande na gente. E ela não reagia, sabe? Então, quando a gente foi, eu e a Cláudia, que a gente presenciou isso, foi o que nos alimentou de esperança. E hoje eu tenho certeza que não importa a situação, o amor supera todas as coisas, o amor responde, o amor é, é o que nos move, sabe? É isso. É isso mesmo, meninas. O amor supera muita coisa. Meninas, alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar algo? Senão a gente vai partir para os pedidos de orações. Eu falei para rindo, preparar o Nicole? lencinho, hein? Falei, tinha que preparar. Eu deixei o meu preparado aqui. Meu marido não se aguentou abrir o microfone para gritar, porque ele tá aqui, ó, ouvindo aqui do meu lado. Mas né, é bom reviver essa história, porque a gente acompanhou como amigos, né? A gente compartilhou do mesmo sofrimento, como a Aline falou, né? Nas correntes de oração, enquanto a Thalita foi contando cada parte do testemunho, foi passando um flash, né? Das memórias do que a gente tem aqui, do quanto a gente orou, do quanto clamou, né? O Rodrigo falou, ele estava começando tinha acabado de entrar na igreja, começado a subir ao monte, e assim, Deus é bom demais, assim, eu acho que esse testemunho me edifica muito, assim, porque além, é bom viver milagres, mas é bom ver milagres nas outras pessoas, né? E a Thalita é um milagre, tanto que quando eu comecei o Conexão, e aí eu falei, tá, você precisa contar o seu testemunho, porque muitas mulheres vão se edificar com o seu testemunho, sabe? Como ela falou, como a filha de Jairo, né? Ontem eu recebi uma palavra também da pastora Juliana, que eu estava conversando com ela, e é justamente, tem processos que a gente passa que não é para a morte, e eu acho que o que a gente tira de aprendizado, principalmente do milagre da Tá, é isso, que independente do que você está passando hoje, independente das circunstâncias, por mais que você ache que não vai acontecer, que esse sofrimento não vai passar, mas essa dor, esse processo não é para a morte, não é para a morte, ele é para nos edificar, é para que a gente venha aprender, e para que a gente venha aprender principalmente em confiar no Senhor, em confiar na palavra que Ele deu para vocês, que Ele deu para mim. Então, por muitas vezes eu estava conversando com uma amiga nesses dias, eu falo, parece que a gente às vezes tem amnésia, né? A gente esquece de tudo que Deus já fez por nós. E aí, quando a gente está passando por meio de um vale, a gente fala, nossa, desse daí não vai dar para passar, não. E a gente esquece de todos os outros que ele já fez. Mas Deus é bom o tempo todo ele é bom e ele continua aguardando. Então, se você está passando por um processo, que você venha a crer no Deus que prometeu, porque ele é fiel para cumprir, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, que vocês possam ouvir a história da Thalita e compartilhar e ter esse testemunho para edificar realmente a vida de vocês, assim como edifica a minha, assim como eu tenho muito orgulho de dizer que eu ouvi a história dela, que eu vivi junto, que eu orei junto, e que hoje ela está aqui para contar esse testemunho. Ninguém era crente nessa época. O Rodrigo está falando aqui, ninguém era crente nessa época. Crente, ninguém era mesmo. O Rodrigo que puxou o bonde. Não, eu falo. Você e o Rodrigo. Não era crente, mas botou fé. Exatamente. Eu falei, todo mundo tinha fé, ninguém era, né, fervoroso, mas todo mundo cria em Deus, né? Deus usa quem ele quer, né? E só precisa de um doido, que eu falei, ontem eu fui num culto de mulheres e eu falei pro Rodrigo, tava falando sobre os tipos de homem, aí eu descobri que meu marido é o homem Moisés, que ele vem com umas ideias doidas e a gente tem que falar, Senhor, amém, tá nas tuas mãos essas ideias.
E é ele que leva, ele levou todos os amigos e tem levado até hoje, né? Então, é isso, é crer em Deus, confiar e entregar e ter pessoas ao nosso lado que realmente ore pela gente, que creia no milagre, né? Porque às vezes a gente precisa de outras pessoas para crer, é igual um casamento, né? Quando a gente está fraco, aí vem nosso marido, levanta, quando o marido está fraco, vem a mulher e levanta, e é assim. Então, bênção, obrigada, tá, por compartilhar. Fiquei muito feliz, emocionada aqui. Tá certo. Meninas, então vamos para os finalmente. Quem tem pedido de oração, pode colocar no chat, pode falar. Fique à vontade. Apresentar a vida da Laura, uma criança que foi sequestrada. Como? Foi sequestrada? Desculpa. Laura. Vanilda, por todas as crianças. Cura da minha O Senhor vai dar uma cura nessa oração. Glória a Deus. Eu creio. Estou anotando aqui, só para a gente, para a Thalita orar para a gente. Thalita, a Lília vai anotar e aí você vai profetizar, que o meu marido já está no louvor aqui, profetizando no Vale de Ossos Secos, profetiza a vida aí, profetiza a cura, porque você recebeu essa cura e agora precisa abrir aí esse testemunho e profetizar na vida dos outros, porque eu creio, como diz o Rodrigo, a família Morgan aí tem até medo, é fogo. É unção pura. Thalita, então você ora para a gente, pela gente, pelos pedidos que aqui estão. Camila Fernandes pede oração pela saúde mental dela. A Regiane pela vida dela, pela família e trabalho. Thalita, nossa Thalita aqui por vida profissional. Vanilda por todas as crianças. Patrícia pela cura da Beatriz. Vanessa para guardá-la de todos os males, guardar a filha de todos os males. Thalita. Amém. Camila. Oi, Sueli, pode falar. Cura para Geralda e Gabriela. Proteção para Deus, para Vanessa. Dani, para Diane, pela saúde de toda a família dela. Vocês estão ouvindo? Sim. Amor, eu gostaria que vocês levantassem um clamor para a Sônia, minha irmã, que ela está uma depressão muito forte e ela caiu de novo. Queria que vocês fizessem um clamor sobre a vida dela, por favor. Amém. Tá bom, Sueli, a gente ora. Vânia, por todas as áreas. E para acalentar o divórcio que saiu hoje. Eita, amém, Vânia. Ora por nós, Thalita, ora por todos esses pedidos de orações que estão no chat. Amém. Amém. Vamos lá, feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigada, Pai, obrigada, eu te agradeço primeiramente, Pai. Agradeço a tua presença aqui nessa reunião, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor visite cada lar nesse momento, Pai. Aqui as tuas filhas apresentaram os teus pedidos. Pai, eu apresento também, Senhor, todas essas situações, Pai. Seja na área do trabalho, seja na área emocional, seja, Senhor, pedidos de cura, de proteção.
Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é quem guarda todos nós. Senhor, eu clamo pela vida, Senhor, de cada irmã que está aqui. Eu peço, Senhor, que o Senhor entre com cura na vida das minhas irmãs, dos seus entes queridos, Pai. Todas as pessoas que estão, Senhor, passando por um momento de deserto, Senhor, por um quadro de depressão, Pai. Senhor, o Senhor Jesus é o quem toca no coração de cada uma dessas irmãs, Pai. Entra, Senhor, com cura. Senhor, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Senhor, visita, Senhor. Assim como o Senhor tocou na minha vida, Senhor. Assim como o Senhor me visitou com o fogo do teu Espírito Santo e mudou todo o quadro, Senhor. Que para todos os homens era irreversível, Senhor. O diagnóstico de morte, Senhor, o Senhor reverteu. O Senhor mudou o meu quadro, Pai. Assim eu clamo pela vida de todas essas irmãs, Pai, e das pessoas que foram apresentadas aqui. Senhor, não vou repetir os nomes, mas o Senhor conhece todos eles, Pai. Senhor, eu clamo a Ti por cura, por libertação, por restauração, Pai. Saúde para todos, Pai. Saúde, cura, libertação, proteção, Pai. Que o Senhor entre com providência na vida da Sônia, Senhor, que está em depressão. Nós sabemos que o inimigo age nessa área, tem agido nessa área para aprisionar pessoas, Senhor, para colocá-las no cativeiro, Pai. Mas, Senhor Jesus, tem a chave de todos os cativeiros que o inimigo possa tentar colocar as pessoas. Senhor, liberta essas pessoas que estão com depressão. Senhor, cuida da Laura, Pai, que foi sequestrada, Senhor, a família está aflita. Pai, leva o refrigério para a família, Senhor, e cura, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas nesse momento, Pai. Protege a filha da Vanessa, Senhor, que ela vai buscar todos os dias no ponto de ônibus com medo de que aconteça algum mal, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, a vida da Thalita, Pai. A Thalita que está à frente desse ministério, que o Senhor colocou, confiou nas mãos dela, e que ela vem liderando com graça e sabedoria, Pai. Que o Senhor dê direção na vida profissional dela, Pai. Que cuide da família dela, Senhor. Ah, Senhor, eu sou tão grata pela vida dela, pela vida do marido dela, pelo filho dela, Senhor. Eu sou grata, Senhor, a todas as pessoas que oraram por mim. E hoje, Senhor, eu me coloco como intercessora dessas pessoas, Pai. Que um dia oraram por mim, hoje eu oro por elas, Pai. Senhor, atende o meu clamor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que Tu és na minha vida, assim como Tu és na vida de cada uma dessas irmãs, Pai. Eu peço, Senhor, incessantemente, que o Senhor visite, que o Senhor se faça presente, que o Senhor mostre, Senhor, que está com todas essas pessoas, que o Senhor glorifique o Teu nome na vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te oro, Pai, e te agradeço, Pai. Recolha, Senhor, cada pedido de oração. Espírito Santo, leve ao Pai todos esses pedidos de oração. Acalma, Senhor, o coração das Tuas filhas, Senhor. Renova as forças de cada uma delas. Nos direciona, Senhor, todos os dias, Pai. Amanhã, o novo dia que o Senhor permitir que nós possamos acordar e agradecer a Ti, Pai. E que o novo venha para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Maravilhoso. Meninas, Amém, gente. vamos encerrar. Agradeço a presença de todas. Obrigada. Que Deus possa abençoar cada uma, que o Espírito Santo possa abraçar cada uma de vocês, assim como Ele abraçou a Thalita. Amém. Que tenhamos ânimos, mesmo que o momento ou a fase não seja a melhor, não esteja tão boa, e que venha na nossa memória, na sua memória, na minha memória, tudo aquilo que traz esperança e confiança. Amém. Tá? Que Deus abençoe aí vocês. Um beijo, obrigada aí todas. Obrigada, gente. Um beijo, amo vocês. Jesus ama vocês. Amém. Obrigada, meninas. Quarta-feira que vem é a Nicole, hein?
Sejam preparadas. Quarta-feira que vem é bênção. Quem está aqui a primeira vez, o link é o mesmo, tá? Então, se quiser, quarta-feira, 8h30, a gente está aqui de novo com a Nicole para compartilhar também o lindo testemunho dela. Amém. Amém. Um beijo, meninas. Boa noite. Beijo, tchau. Tchau, tchau.